Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vamos começar falando sobre os áudios aí, né, do ministro da Transparência, Fabiano Silveira, que estava orientando o Renan na Lava Jato. O que dizer desses áudios, Jânio? Mariana, tem uma frase atribuída a Charles Chaplin, que é muito divulgada até os tempos atuais por alguns jornalistas, dizendo que a vida é um fato local, que interessa mais as pessoas, o que ocorre no bairro, ali na esquina, para conversar na padaria, do que em outros lugares. Essa frase de Chaplin, claro, foi no século passado, com a modernização dos meios de comunicação, com as transmissões ao vivo, houve uma globalização e o fato global, aquele fato distante, às vezes, é muito mais do conhecimento de determinadas pessoas que moram até em outros continentes do que os habitantes daqueles lugares onde esses fatos acontecem. É a globalização. E o sociólogo italiano Domenico Di Masi, ele junta essas duas percepções, digamos assim, o fato global com o fato local, ele chama o glocal. Então as pessoas no dia a dia hoje discutem com muita naturalidade o que está acontecendo ali na esquina, no bairro, como também fatos que ocorrem no mundo todo e que são destaques na mídia. Depois das redes sociais, além de acompanhar esses fatos, de discutir esses fatos, e aqui no Brasil, até recentemente, se discutia muito, né, o país do futebol, quando tinha um jogo da seleção brasileira no outro dia, os detalhes, os mínimos detalhes dos lances eram discutidos, o país da novela, o final de uma novela era discutido em todos os lugares, né, quem matou a Odete Roitman e como é que fica fulana, beltrana. Nesses tempos mais recentes, o país não está mais assim acompanhando os mínimos lances quando a seleção brasileira joga. O trauma do 7-1 para a Alemanha talvez ainda esteja muito consistente. Tanto que a seleção jogou ontem, ninguém vê praticamente um acompanhamento, ganhou para o Panamá no amistoso. As novelas estão aí repercutindo, mas não mais parando o país para acompanhar o último capítulo, não é? E, globalmente, os fatos eles chegam a tomar um pouco do tempo, mas não tanto quanto novos protagonistas. Aqui no Brasil, e de um modo geral, na maioria dos seus municípios, nesses últimos tempos, a população, sim, está acompanhando o que acontece na cúpula do país. Nos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Aliás, eu já disse aqui no programa algumas vezes que os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são muito mais conhecidos do que os 11 jogadores da seleção brasileira. E, de um modo geral, com esses escândalos aí que foram iniciados com o Mensalão e o Petrolão, com essa sucessão de fatos nacionais mais acompanhados por todo o país, através dos meios de comunicação, a população participando através das redes sociais, indo às ruas. Alguns nomes, alguns protagonistas, algumas situações fazem inveja à melhor criação de ficção de uma novela. Nós estamos com o presidente da Câmara dos Deputados, o superpoderoso deputado Eduardo Cunha, afastado, com um presidente interino que tem receio de presidir, não vai às sessões despachar normalmente. Nós temos uma presidente afastada, que está cada vez mais querendo retomar a cena, como, por exemplo, na entrevista que deu ontem à Folha de São Paulo, colocando equívocos no governo interino, que é o de Michel Temer, que na entrevista da presidente fica quase que uma autocrítica. O que ela critica nele é muito do erro que ela própria cometeu. E um presidente interino que talvez hoje, segunda-feira, seja uma segunda-feira que um segundo ministro pode cair, que é o ministro Fabiano Silveira. Ele, quando fez essa gravação, com o presidente do Senado, que tem vários processos também, que pode entrar nessa lista de afastados, ele era um advogado. Ele tinha relações com o presidente do Senado e essa reunião era com o Sérgio Machado, que à época ninguém sabia que ele estava gravando, fazendo aquelas gravações que estão escandalizando o país. Agora ele é o ministro da Transparência, encarregado de acompanhar esses casos de corrupção, de divulgar. Fica, no mínimo, numa situação desconfortável.
Até porque nas gravações que estão circulando nas redes sociais, se evidencia uma tarefa que não era a tarefa dele na sua plenitude, mas que agora ele tem condições de receber de bandeja, que era, entrava em contato com procuradores, com aqueles que estão envolvidos tanto na parte de acusação quanto de defesa da Lava Jato, e de certo modo passava aquelas informações para um setor estratégico ligado ao presidente do Senado, para se montar uma estratégia para afastá-lo da crise. Agora, como ministro da Transparência, ele vai ter tudo isso no gabinete. Todas essas informações que ele e tantos outros saíam para tentar ter acesso, para tentar colher, ele hoje tem tranquilamente no gabinete. A resposta, evidentemente, não é uma resposta que a gente pode chegar aqui no programa e afirmar, porque vai depender da crise política. O presidente interino, Michel Temer, ele está numa fragilidade muito grande. Aquele apoio inicial da mídia, da sociedade, na expectativa da sociedade muito mais do que apoio, e da imprensa internacional, começa a ficar um pouco mais tímido diante dessas gravações, que são graves. Ninguém pode tentar tirar a periculosidade dessas gravações. Aí é onde entra, né? Cada veículo, cada jornalista, cada pessoa hoje tem algumas informações, desde o jogo da seleção brasileira de ontem, a essa questão do estupro no Rio de Janeiro, mas de um modo geral a preocupação com o que está acontecendo no país, e esse desdobramento dessa crise é uma preocupação que interessa porque interfere em todos os setores. Interfere em todos os setores. Essa crise que o Brasil está atravessando, que é uma crise econômica, mas muito imbricada com uma crise institucional, com uma crise política, ela precisa ter um acompanhamento, uma cobrança da sociedade, mas principalmente que os protagonistas percebam que não dá mais para repetir ou retomar um status quo, uma situação anterior ao que levou a essa crise. E o que levou a essa crise vai ainda ter fatos que, mesmo que em princípio estejam distantes, com personagens que até ontem eram desconhecidos, são importantes que sejam divulgados, discutidos e que tenham um desfecho positivo, soluções, e não retomando as expressões antigas de engavetar, de botar abaixo do tapete fatos e situações que hoje a sociedade exige que não se repitam mais. E um dos setores mais importantes é o setor do Ministério da Transparência. Vamos aguardar essas próximas horas. O presidente interino, ele não tem muito tempo assim para ficar empurrando com a barriga. Não tem. Há uma contagem regressiva aí de até 180 dias. Em até 180 dias tem que ter o desfecho se a presidente Dilma é afastada de uma forma definitiva ou se ela retoma. E já há questionamentos, a grande imprensa está questionando, se alguns daqueles 55 senadores que no primeiro momento votaram admitindo o processo, vão manter esse voto para afastá-la definitivamente, quando a gente percebe que esses fatos estão levando alguns desses senadores a não garantirem o voto para afastá-la definitivamente. E se de 55, 2 desistirem, ela volta, porque precisa de 54 para tirá-la. Há um que pelo menos já está falando aí que não é bem assim, Cristóvão Buarque, tantos, uns 4 ou 5 já estão ali meio que subindo no muro e vendo qual é o desfecho. O desfecho, que eu acredito que todos nós brasileiros desejamos, é que o Brasil saia dessa crise com personagens, com protagonistas, com líderes que encaminhem o país para uma modernidade, para uma situação que não retome o trilho ao caminho de tantos erros que têm sido cometidos nesses últimos anos.